Shalom, nós estamos dando continuidade ao estudo sobre o tema Yahushua, o Messias, e as mulheres, mostrando como o Messias ele valorizou as mulheres em uma época em que muitas mulheres eram desprezadas, maltratadas, e isso pode trazer grandes lições para nós hoje. Então, vamos fazer uma oração e vamos então dar continuidade a esse estudo. Senhor, nós nos abrimos para que a Ruach HaKodesh faça uma grande obra em nossas vidas. O Teu Espírito, a Tua Ruach, trabalha na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa Ruach, na nossa Nefesh, na nossa alma, no nosso corpo. Senhor, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ensina-nos o caminho que devemos andar. Guia-nos por ele. Senhor, tira os conceitos errados da nossa mente e põe os conceitos verdadeiros, corretos, de acordo com a Tua agradável, boa, perfeita vontade. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Bem, nós estamos falando da importância que o Messias deu às mulheres e como esses eventos são tratados nas boas notícias, nos evangelhos. E aí nós falamos um pouco do início do evangelho de Lucas, das boas notícias que Lucas narrou, e agora nós queremos fazer uma análise do início das boas notícias escritas por Matitiarro, por Mateus. E logo no início nós vemos algo muito curioso. Não era comum se escrever nomes de mulheres nas genealogias da época. Mas aqui é interessante que vai ser incluído nessa genealogia nome de 5 mulheres. E aí vence essa curiosidade. Por quê, né? Por que Matitiarro começa as boas novas incluindo o nome de 5 mulheres na genealogia do Messias? Que mulheres são essas? E que mensagem isso traria embutido para as mulheres que leriam esse texto, que conheceriam esse texto depois, naquela geração seguinte? Então, que mensagem estaria ali embutido nisso? Então, por que ele valoriza as mulheres, Matitiarro, a ponto de mencioná-las na narrativa sobre a família, né, do ungido, do Messias? A primeira mulher que é citada é no versículo 3, Matitiarro capítulo 1, verso 3, que fala sobre Tamar. Ela é a primeira que aparece na genealogia. Então, o primeiro nome de mulher que aparece nas boas notícias de Matitiarro. Quem foi Tamar? Tamar foi uma estrangeira, nora de Erudá, de Judá. Ela casou com um filho de Judá. Esse filho morreu e não deixou descendência. Então, Erudá deu o segundo filho para casar com ela, para que se levantasse ali a descendência daquele outro filho que tinha morrido. Então, esse primeiro filho que nasceria levaria o nome, levaria a descendência do tio que tinha morrido, né? Então, seria como filho do tio. E aí, esse segundo filho de Judá que casa com Tamar decide não engravidá-la, porque ele não queria que ela tivesse um filho e que esse filho fosse considerado do irmão dele que tinha morrido. Então ele não concordava com essa tradição, com essa prática, com essa lei. Então ele, toda vez que tinha relações com ela, ejaculava fora para ela não engravidar. E aí ele também morre.
Ele é punido por causa dessa rebelião dele. E aí ele morre com isso. Por isso. E aí Yehudá teria que dar o terceiro filho. Então, quando esse filho já chegou na idade para casar, ele não quis dar, porque já tinham perdido 2 filhos com aquela mulher. Então ele resolveu não dar o terceiro filho. Mas aquela mulher, ela queria muito dar descendência ao marido que tinha morrido, o primeiro marido. Então, já que o sogro não cumpriu com o dever de entregar o outro filho para que ela tivesse descendência, então ela se disfarçou de prostituta para enganar o sogro, para que o sogro dormisse com ela, sem saber que era a nora. Então ela se disfarça, e aí para que ela pudesse engravidar do sogro, e aí deixar descendência então ao marido. E foi o que aconteceu, ela engravidou do sogro e teve gêmeos, e um desses filhos é da onde vem a linhagem que o Messias descende fisicamente. Então, esta mulher, ela é parte da família do Messias. Uma mulher viúva, estrangeira, que se disfarçou de prostituta, teve filho com o sogro para dar descendência ao marido, e desse menino é que vem a linhagem do Messias. E o Messias não se envergonha disso, a ponto de Matitiarro registrar esse nome desta mulher na genealogia. Ele poderia ter não mencionado, como não mencionou de outras. Mas por que mencionou? Já que Tamar passou por este problema todo. Ela perdeu o marido cedo, ficou sem filho. O segundo casou contrariado e não cumpriu com o papel de dar descendência. Ela ficou desprezada pelo sogro para não dar o terceiro marido a ela. Ela foi desprezada, mas aí ela fez uma estratégia e aí ela conseguiu engravidar. Porém, essa estratégia foi ela se disfarçar de prostituta. Ela teve que passar por um papel como esse para tentar dar descendência ao marido que tinha falecido, da mesma linhagem da família do marido. Então aqui nós vemos que o Messias não se envergonha de Tamar. Tamar foi restaurada, Tamar foi abençoada, e aí nós vemos que isso passa uma mensagem para aquelas mulheres da época e para as mulheres hoje. Que apesar de toda a rejeição, de toda o não recebido, de toda a enrolação, que Judá enrolou muito ela para não entregar o outro filho, ela conseguiu ter o êxito e ela foi honrada a ponto de que esse filho que ela teve é que vai dar a genealogia, a descendência do Messias. Então, é um papel, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem, inclusive porque ela era uma mulher estrangeira e ela se tornou parte da genealogia do Messias. E nós vemos aqui que houve problemas na família, mas o Messias podia ter escolhido nascer de qualquer família, mas ele escolheu nascer dessa linhagem. Então, às vezes, nós criticamos muito nossa família. Nós criticamos muito quem foram os nossos antepassados. Tem pessoas que, se pudessem esconder que é descendente de determinada pessoa, esconderia.
Mas o Messias não escondeu, porque ele traz a redenção. Nele é bendito todas as famílias da terra. Então, não fique triste com a família que você nasceu. Você não teve escolha. O Messias tinha escolha, mas ele escolheu vir de uma família, uma genealogia com muitos problemas, mas para trazer redenção. Então, não se pergunte quem foram essas pessoas do passado de uma forma crítica, mas quem você é para abençoar a sua descendência da agora para frente. Ainda que a sua ascendência tenha problemas, agora você tem que fazer a diferença para trazer descendentes com bênçãos. Então, seja curada, né, nessa questão da família, nessa questão de dúvidas com relação à família, questões com relação à família. Muitas pessoas até têm revolta com o próprio Senhor. Senhor, por que eu vim nascer nesta família? Agora olha a família que ele escolheu nascer para trazer redenção. Então você, ele sem pecado, você pecador, pecadora, restaurada agora pelo Messias, mas com um propósito agora de ser bênção. Então, não pense nas trevas, pense na luz. Você ser luz para iluminar todos que estão em casa. Então, é importante entendermos isso. Então, aqui vemos esses detalhes na genealogia. Muitas pessoas detestam e passam logo pela genealogia porque pulam, porque ai que coisa chata. Mas há muitas coisas aqui interessantes. Nós não vamos fazer um estudo todo sobre genealogia, vamos focar aqui nessas 5 mulheres. Deixa eu estar postando aqui no WhatsApp. Então, retornando, falamos aqui de Tamar. A segunda mulher que aparece na genealogia aqui do Messias, escrito o nome, é Raabe. E está no verso 5. Então, Matitiarro, Mateus capítulo 1, verso 5, a segunda mulher citada na genealogia, Raabe. Quem foi Raabe no passado? Uma estrangeira cananeia. Ela morava ali em Jericó, uma cidade idólatra, pagã. Ela tinha sido prostituta, mas ela ali apoia os espias israelitas, tem a vida poupada, se converte ao Senhor, faz techuvá, e aí ela se casa com um nobre em Israel. Então, Raabe, ela foi uma prostituta que se casa com um príncipe. Muitas pessoas ficam assim muito encantados, muito admirados quando assistiu o filme Uma Linda Mulher, onde uma prostituta ela se apaixona por um homem muito rico e ele por ela, e no final eles ficam juntos, né, e felizes para sempre. Mas a gente já tem uma história aqui real e bem antiga, né? Raabe foi uma prostituta, uma estrangeira, uma cananeia, mas ela se converte. Ela apoia o povo de Israel e ela acaba se casando com um nobre em Israel. E é dela que vem a descendência do rei Davi, dela e de Tamar. Tamar se disfarçou de prostituta, ela não era prostituta, ela se disfarçou para ter um filho da família do marido dela, então para ter um filho do sogro. Mas Raabe, esta não se disfarçou de prostituta, ela tinha sido prostituta.
mas ela é restaurada, ela é transformada. Imagine quantos problemas Raabe passou, uma prostituta. Então, se Tamar passou problemas de rejeição, imagine uma prostituta. Quantas dificuldades, quantas maus tratos, rejeições, quantas coisas aconteceram no passado dessa mulher. Mas agora ela foi resgatada e ela se tornou uma princesa, ela se tornou uma pessoa importante em Israel. É dela que vem o rei Davi e é dela que vem a linhagem do Messias, de Miriam, de Maria, de José, de José. Então, o Senhor não escondeu que descende de uma mulher que foi prostituta no passado. Muitas pessoas que fariam todo o custo de esconder um parente desse. Porém, o Senhor, ele veio para ser bênção para as famílias. Abençoar as famílias. Seu cumprimento da promessa que Yahweh deu a Abraham, de que dele seria bendito todas as famílias da terra, na descendência dele. E essa descendência, esse descendente é Yahushua HaMashiach. Então, não fique triste com a família de onde você veio, mas o potencial que o Senhor tem para lhe abençoar, para criar a da agora para frente. Então, não fique preocupado com isso. Nessa genealogia é falado do período também em que eles estavam ali escravos. Eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia. Na genealogia vai falar sobre isso. Ou seja, passa por esse período. E aí vai falar lá até da deportação para a Babilônia. Está isso lá na genealogia. Ou seja, o Messias, ele é descendente de escravos. Pessoas que foram escravas no passado, escravizadas no passado, por 2 vezes. E ele não guardou revolta. Ele trouxe cura, restauração. E tem pessoas que descendem de escravos e trazem revolta, mágoa, até para com o próprio Senhor. Por que eu nasci nessa descendência? Seja canal de bênção, receba a cura do Senhor e seja canal para curar outros, para restaurar outros. Ser bênção, ser tu uma bênção. E aqui nós vemos que o Messias não escondeu o passado da sua família, porque ele veio curar as famílias. A terceira mulher na genealogia foi Ruth. Ruth ficou viúva. Ela era uma estrangeira moabita, casada com um israelita, morava lá no estrangeiro onde ela morava. O marido morreu, ela ficou viúva e ela se converte a Yahweh, ao Senhor, acompanha ali a sogra e ela então vai casar com um nobre em Israel e dela vem a descendência de Davi e dela que descende o Messias. Ruth, também estrangeira, Raabe estrangeira, Tamar estrangeira. Então aqui há uma mensagem para as mulheres estrangeiras. Apesar de vocês serem estrangeiras, mas o Messias ama vocês, porque ele descende também de mulheres que vieram de outras nações. Então há uma mensagem importante para a divulgação da palavra do rei. Então nada ali foi colocado por acaso. Não era comum colocar os nomes das mulheres. Então se colocou. Qual o motivo? Então pense nisso. Então o Senhor queria passar uma mensagem para as mulheres.
e para os homens, para que os homens valorizassem as mulheres. Porque o Senhor estava valorizando ali mulheres viúvas, que tinham sido viúvas, mulher que tinha sido prostituta, e agora uma mulher de origem moabita. Vocês sabem a origem dos moabitas? Pois é, em Gênesis, em Bereshit, capítulo 19, do 30 ao 37, Gênesis 19, 30 a 37, o livro de Bereshit, vai contar a história de Ló. Ló saiu de Sodoma acompanhado das duas filhas e a esposa. A esposa, ela acaba morrendo, né? Ela é transformada ali numa estátua de sal. E as filhas verem que tudo que ela conhecia ali foi destruído, não sobrou nada. Provavelmente acharam então que o mundo acabou, só ficaram elas duas e o pai. E agora, como dar descendência? Como dar sequência à raça humana? Então elas embebedam o pai e têm relações com o pai, e elas engravidam e elas geram filhos, e daí é que vem a descendência, vem os moabitas. Os moabitas vêm de uma dessas filhas. Então vem de uma relação incestuosa, sexual, entre um pai e uma filha. E daí é que vem os moabitas. E Ruth vem dos moabitas. Vem dessa linhagem. E poderia ter escondido o texto, não ter falado o nome de Ruth. Mas o Senhor não se envergonha de Ruth, por descender de uma relação incestuosa. O Senhor restaura o Ruth. E Ruth foi transformada. Ela disse: o teu povo é o meu povo, e o teu Elohim, o meu Elohim. Ela se converteu ao Senhor. E ela passou a fazer parte do povo de Israel. E aqui nós vemos algo tremendo, que o Senhor não discrimina ninguém, não discriminou Ruth. Então tem pessoas que tiveram no passado problemas muito sérios na área sexual, nos familiares, nos antepassados. Pessoas que se envolveram com prostituição, pessoas que se envolveram com relações incestuosas, pessoas até que nasceram, dessas relações. E tem muita revolta. Por que nasci nessa família? Por que eu vim dessa linhagem? Mas saiba que o Senhor quer que você seja um canal de restauração, de cura, de transformação e de uma construção de uma novidade de vida. Então, aquele que fica preso no passado não vive o presente e não vive o futuro, está preso lá no passado. Então, viva o presente e o futuro que o Senhor tem preparado para você. E é interessante como os moabitas, eles tem um mandamento na Torá, no Deuteronômio 23, verso 3, que fala sobre a proibição dos moabitas entrar na Assembleia até a 10ª geração. Isso é interpretado como filho de homens moabitas. Por isso que se interpreta aqui no caso, o filho de Ruth, que no caso era uma mulher moabita, não se encaixou nessa proibição. Tá? Porque os filhos dela, inclusive Davi, que é descendente, entra na congregação. Então se entende como filhos de homens moabitas e não de mulheres moabitas convertidas a Elohim. Isso é a interpretação. Vamos então pensar um pouco na quarta mulher aqui da genealogia mencionada. Deixa eu estar postando aqui. Então, a quarta mulher mencionada aqui na prostituta, desculpe, ela não é
prostituta, ela foi adúltera, no caso. A quarta mulher mencionada aqui na genealogia é Betseba. Bathsheba é uma mulher que acredita-se também de origem estrangeira. Essa mulher, ela adulterou com Davi. Ela tinha um marido, o marido foi para a guerra, e aí Davi comete adultério com ela, ou seja, ela também comete adultério, óbvio. E desse adultério ela fica grávida, e Davi manda, sem ela saber, matar o marido dela, para encobrir o pecado e então casar com ela. Ele é morto, ele casa com ela, então ela ficou viúva, uma outra mulher viúva, e também mais problema sexual aqui, na questão do adultério. Então vimos que teve mulher que se disfarçou de prostituta, mulher que foi prostituta no passado, mulher que veio de uma descendência, de uma ascendência no qual houve um incesto, e agora nós vemos aqui um problema de adultério. Esse filho do adultério morre, porém Davi tem um outro filho com ela, que é Salomão, da onde descende o Messias. Então vemos aqui mais um caso em que o Senhor não escondeu, porque poderia ter apenas dito que de Davi veio Salomão, não precisava de dizer daquela que foi mulher de Urias. Então ali denunciou o pecado, a história toda que aconteceu. Então essa que foi a mulher de Urias, foi Bathsheba, e ela também foi transformada pelo Senhor, né? E dali o Senhor trouxe Salomão. Então muitos gostariam de esconder que na sua família existiram mulheres com estes passados e homens também com passados problemáticos. Porém, o ungido não se envergonhou dessas mulheres, dessas pessoas, pois elas foram resgatadas, elas foram transformadas pelo Eterno. E aqui passa essa mensagem: olha, se você se encontra nessa situação ou vem de uma família assim, o Senhor veio para você. O Senhor está aqui para lhe alcançar, para ser bênção na sua vida, para transformar sua vida. Então essas mulheres, depois elas tiveram suas vidas transformadas. E aí a quinta mulher que aparece na genealogia é Miriam, a mãe do Messias, conhecida mais no português como Maria, mas o nome hebraico verdadeiro é Miriam. Maria já é o nome alterado. Então Miriam era uma virgem, e aí o Senhor vem desta mulher. Então veja, no passado tiveram mulheres com problemas nessa área sexual, mas de repente é preparada uma mulher nesta geração, que é Miriam, e aí de Miriam vem o Messias. E uma virgem, uma mulher separada, Kadosh, santa, uma mulher separada pelo Senhor. E ali o Senhor traz o seu filho através de Miriam. E então isso está no verso 16. E o verso que fala sobre a mulher de Urias, que foi Betseba, não aparece o nome, mas parece da que foi mulher de Urias, é Matitiarro 1, verso 6. Então, no verso 6. E agora, no verso 16, vai trazer ali, falando sobre Miriam. E aí nós vemos o cuidado de Matitiarro, trazer uma mensagem nas entrelinhas, para que as mulheres se identificassem e elas entendessem que o Messias veio para ela. Tanto aquelas mulheres que tiveram passados com problemas nessas áreas, sexuais e em outras, mas como também mulheres puras, né, como virgens. Então ele veio para todas, para agir
e operar na vida de todas. Então é muito interessante essa reflexão. E aí, nós, continuando ainda em Matitiarro, nós vamos agora para um outro detalhe muito importante. Por que Matitiarro começa as Boas Novas, aí mesmo no capítulo 1, abordando um drama muito sério que uma mulher muito jovem, virgem, passou com seu noivo, a ponto de ela estar correndo risco de morte, de ser apedrejada. Este noivo, não acreditando nela, decide deixá-la secretamente por duvidar da sua fidelidade. Então Matitiarro vai contar esta questão. Por exemplo, Yohanan não conta a questão do nascimento do Messias, João. Yohanan, João, não contou também aquele drama todo que passou Elisgeva, Isabel. Mas vemos que o Senhor levanta outras pessoas para trazerem essas questões, porque são importantes. Então, por que Matitiarro começa as Boas Novas falando do drama que passou uma jovem mulher com o seu noivo, que estava pensando em deixá-la secretamente por duvidar da sua fidelidade? Então, aqui vai falar desse problema que Miriam passou, para que outras mulheres que também tinham sua honra colocada em dúvida por homens que duvidaram delas, por outros motivos, por fofoca, por intrigas, pudessem aqui se enxergar uma esperança, enxergar a luz do Messias. E aí elas podiam aqui entender um pouco da dor que Miriam passou. Muitas pessoas não param para imaginar o drama que foi. Por que Matitiarro começa as Boas Novas mostrando então um homem que julgou injustamente a fidelidade de sua mulher, de sua noiva? Por que Matitiarro começa mostrando um homem com seu julgamento errado para com a mulher? Isso aqui, irmão, está trazendo uma mensagem embutida, uma mensagem codificada, que é para os homens atentarem para as mulheres, respeitarem as mulheres. Naquela época era difícil dar crédito por outros problemas, outras coisas menores. Aqui era algo, vamos dizer assim, muito estranho, porque aquela mulher estava grávida e ela não teve relações com outro homem. Era muito difícil para aquele homem acreditar. Mas isso foi uma ação do Senhor. Enquanto outros abandonavam as mulheres por muito menos, por uma comida que queimou, por uma questão de uma roupa, por alguma outra questão estética, ou alguma questão que aconteceu ali no lar. Haviam muitas mulheres abandonadas e feridas. E aqui o Messias, ele veio de uma mulher que passou por um drama muito grande. Uma mulher que não tinha culpa, mas ela estava sendo considerada uma adúltera pelo seu noivo. E aí o seu noivo, por gostar muito dela, resolveu deixá-la secretamente, porque se ele abrisse o bico, ela seria apedrejada, ela seria morta. Então ela estava correndo risco de vida, ela estava ali sofrendo a dúvida do próprio noivo, do homem a qual amava, do qual iria construir família. Mas aqui vai mostrar que o homem estava errado.
e que a mulher estava falando a verdade. Isso é uma porrada para aquela sociedade da época. Se é para hoje, imagine para aquela sociedade da época. Então, Matitiyahu podia não ter escrito isso como Yohanan não escreveu. Mas ele foi conduzido pela Ruach HaKodesh a escrever, porque era importante que alguém trouxesse essa mensagem. Marcos não escreveu isso. Ele vai contar já com a história já lá na frente. Mas a Ruach HaKodesh conduziu Matitiyahu a trazer essa informação para que as mulheres fossem valorizadas. Vamos ler aqui o texto de Matitiyahu, capítulo 1, a partir do verso 18. Deixa eu estar postando aqui. Então vamos para Matitiyahu, Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Yahoshua HaMashiach foi assim, do ungido. Estando Miriam, sua mãe, comprometida em noivado, em Kiddush, em separação, com Yosef, com José, antes de se ajuntarem, antes de terem relações sexuais, ela se achou ter concebida da Ruach HaKodesh, do espírito de separação, de santidade. E como José, seu esposo, seu noivo, era tzadik, era justo, e não queria difamar, ele duvidou dela, mas não queria espalhar essa má fama, porque ele era um homem justo, ele não era um homem dado a espalhar más notícias. Então ele acreditava que aquilo ali ela tinha adulterado, que era uma má fama, mas ele, pela sua justiça, pelo seu caráter, ele decide não sair falando. Então intentou deixá-la secretamente. E aí no final ele ficaria sendo, vamos dizer, o culpado, que ele tinha engravidado ela e fugiu no mundo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um malar, um mensageiro de Yahweh, dizendo: Yosef, filho de Davi, não temas receber a Miriam, tua mulher, pois o que nela se gerou é da Ruach HaKodesh. Então, nós vimos em Lucas que primeiro o malar, esse mesmo malar, ele aparece, o malar no caso é Gabriel, ele aparece para Miriam, anunciando que ela conceberia, mas aparece a ela em visão. Aqui, com José, aparece em sonho, tá? Aparece em sonho. É interessante que o outro José, o de lá do Egito, o Senhor também falava muito com ele em sonho. Então nós vemos aqui muita correlação entre a questão dos nomes, né? Tem muita ligação. Então, foi dito para ele, filho de Davi, não temas receber a Miriam, tua mulher, pois o que nela se gerou é da Ruach HaKodesh. Então, o malar veio e disse: olha, você, em outras palavras, você está errado, você se enganou. A mulher está correta, ela está dizendo a verdade. Então aqui foi uma porrada para Yosef. Imagine agora a cara dele para com Miriam. Não é contada a história quando o Miriam contou para ele, a reação dele, não é contada isso, mas aqui vemos pela decisão dele, que por mais que Miriam tenha dito, ele então resolveu deixá-lo secretamente, porque para que ela não morresse, mas ele não acreditou nela. Então precisou uma intervenção do Senhor para vir um malar para fazer com que o noivo acreditasse na noiva.
Então, será que muitas vezes precisa o malar vir descer para que um marido, um noivo, ou um pai, um amigo acredite na mulher, na amiga, na filha? Então, por que Matitiarro começa com as boas novas, citando isso, contando isso? Né? Então, isso aqui é algo muito confrontante. E veja algo muito interessante, que olha a sutileza do texto. Para Miriam, a mulher, o malar vinha pessoalmente. Veio e ela viu o malar. Já para o homem, para o malar falar com ele, ele tinha que estar dormindo. Esse da história. Então aqui vemos sensibilidades espirituais diferentes. Formas do Senhor falar diferentes. A sensibilidade dela era maior a ponto de ela, mesmo acordada, ela conseguiu ter esse contato com o malar conversou com ela. Já com Yosef, fala com ele dormindo. Precisa ele estar com a mente dele acalmada, ele parar as coisas, estar dormindo, e aí o malar vem falar. Esses detalhes muitas vezes passam despercebidos. Mas outro detalhe muito importante é que Matitiarro também começa suas boas notícias, boas novas, citando que a primeira profecia a ser cumprida, claro que existiram profecias cumpridas no passado e tal, mas aqui nós estamos falando assim, ele vai citar algumas profecias sendo cumpridas ao longo do livro. Mas qual a primeira profecia que ele fala do cumprimento? É com relação à mulher. Ele aí fala, né? Ora, verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, da parte de Arrué, pelo profeta, que diz: eis que a Almá, a virgem, bem jovem, conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que é Elohim conosco. Então, aqui é um texto da profecia de Yeshayahu e fala: eis que uma jovem mulher, uma virgem, conceberá e dará à luz um filho. E ele está dizendo assim: olha, isto é para que se cumprisse essa profecia. Então, fala sobre o Messias, sim, mas fala da mulher. Então, começa a profecia falando da mulher. A mulher como um sinal. Esta mulher virgem concebendo um filho. Então, algo tremendo, é um sinal do Messias. Era a mulher, a condição da mulher, a condição do milagre, de uma mulher virgem gerar um filho. Então, muito tremendo isso. E muitas vezes as pessoas passam aqui despercebido, não percebem que a primeira profecia citada em Matitiarro como cumprimento traz em si a questão da mulher. E aí, lá em Yeshayahu, Isaías 7,14, onde está essa profecia, 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual o sinal? Eis que a Almá, a mulher jovem virgem, conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, esta mulher seria um sinal. Que tremendo a mulher ser colocada como um sinal, uma mulher virgem gerando um filho. Então, algo muito interessante para falar para as mulheres da época e hoje, né? Ser um sinal do mover do Senhor, do agir do Senhor na nossa geração. Então, é muito importante entendermos esses detalhes. Bem, então, vamos voltar então para Lucas,
tá? Vamos voltar lá para Lucas. Deixa eu estar postando aqui. Então, Lucas continua narrando aqui os fatos. Mostrando a dificuldade, ele é que vai contar essa história da dificuldade de uma mulher grávida, perto de ter um bebê, ter que viajar muitos quilômetros por causa de um recenseamento estabelecido por um homem, um imperador. E a dificuldade toda, imagine, dessa mulher sair lá de Nazaré e ir até Belém, perto dos dias de ter o bebê. Então, irmãos, foi muita luta para Miriam. E em chegando lá, perto para dar à luz, não encontrou lugar para se hospedar. Teve que improvisar. Então aí vemos a rejeição que é uma mulher grávida sofrendo, perto do parto, tendo que ter um parto improvisado. Então talvez você se machuque, se entristeça. Por que com você foi assim? Por que tanta dificuldade para o parto? Mas o Messias veio para você também. O Messias quer que você faça parte da família dele e seja canal de bênção, de transformação. Miriam passou por isso, mas trouxe o Messias. E você tem levado o Messias a outros? Ou ainda está preso a tantos problemas? Problemas de quando você nasceu em uma condição degradante, difícil, complicado para sua mãe. Ou você sendo esta mulher que, quando teve a luz, deu a luz com muita dificuldade, com muitos problemas. Aqui estava uma menina muito jovem, uma adolescente, que eles casavam muito cedo, acredita-se que em torno de 15 anos, e sem experiência, nunca tinha tido um filho antes, longe do aconchego do lar, da família, da sua cama, das suas coisinhas, estando numa viagem e de repente enfrentando dificuldades de um local para ter o seu bebê, para dormir, para descansar, tendo então que ficar num açucar, numa cabana, numa tenda, num açucar ali de palhas, que era muito comum na festa de tabernáculos fazer. Então provavelmente era período da festa de tabernáculos, provavelmente um pouco antes da festa ou um pouco depois. Então as cabanas já estavam montadas ou ainda sem desmontar, e ali em meio àquelas palhas ela tem ali o bebê. Daí foi traduzido como manjedoura e tal. Mas aí nós vemos essa dificuldade que essa mulher teve. Então ao lado das estalagens, então construíam essas cabanas de palhas para os animais, colocar os animais, né, desse puxadinho. Então era como se fosse a garagem. Hoje o carro vai e estaciona, mas a garagem hoje é bonitinha, né? Mas o jegue e os camelos, então eles eram amarrados ali. E aí nessa cabana de palha, com outros animais ali, acredita-se que então seja nessa condição que ela só achou espaço ali. Olha, não tem mais aqui dentro da estalagem, então achou lugar lá na garagem, lá não,
na cabaninha do lado da estalagem, onde os animais ficavam ali amarrados, onde os animais comiam, e naquele lugar ali foi onde ela teve o seu bebê. Então, Lucas tem essa sensibilidade e conta isso. Então, acredita-se que provavelmente foi Miriam que foi uma das fontes, Maria foi uma das fontes do qual Lucas consultou para escrever as boas novas, e ele registra isso que outros não contaram. Então, em Lucas capítulo 2, verso 4, diz assim: Subiu também Yosef da Galil, da cidade de Nazaré, da Galileia, a cidade de Davi, chamada Beit-Lehem, ou seja, a padaria, a casa do pão. Né? Beit é casa, Lehem é pão. Então, Belém não é o nome original, né? É um nome alterado. O nome original é Beit-Lehem, Beit, casa, Lehem, pão. Casa do pão, que aqui no caso é o quê? Padaria. E tudo a ver, porque o Messias é o pão vivo que desceu do Shammai dos céus. Então, o pão vem da onde? Da padaria, da Beit-Lehem, da casa do pão. Então, ele nasceu na casa do pão. Então, ela foi, né, de um estado para um outro estado, saiu do estado da Galil, da Galileia, e foi para o estado da Yehudá, da Judéia. Porque ela era da casa e da família de Davi, quer dizer, ela vem de uma família nobre, mas passando dificuldades. Percebemos isso pela sua situação, porque se tivesse muito dinheiro, logo tinham conseguido alugar até uma casa, tinha até bens, logo achavam um quarto lá para quem tinha muito dinheiro. Mas aí no caso não foi o caso dela. Então, se fosse alguém de muita importância, pessoas muito ricas da cidade teriam todo o prazer em hospedar esses parentes ricos vindo agora. Mas não foi o caso deles. Apesar de uma origem nobre, mas eles não estavam mais nessas condições. E aí tem pessoas também que têm essa revolta. Né? Meus antepassados foram muito ricos, mas teve alguém da família que picou pau e gastou tudo, quebrou, faliu, e aí a gente passando essa dificuldade toda hoje. E aí tem uma revolta, uma mágoa. Mas aqui estava uma mulher e um homem indo ali para trazer o Messias. E o Messias podia ter escolhido vir de uma outra família abastada, mas escolheu vir desse. E o Messias lhe escolheu. Então, esta deve ser a sua maior alegria. O Messias lhe escolheu. E agora você servir a esse Messias. E deixar que ele cure o seu passado. Porque ele passou por isso, ele estava ali naquele ventre, passando tudo. Hoje a ciência sabe que a criança, ali no ventre, ela recebe muita do que acontece em volta. Então a mãe, quando ela passa muitas dificuldades, muitos dramas, muitos problemas, a criança sente. E Miriam passou por muitos problemas. Passou problema com o noivo, de abandoná-la, de não acreditar nela. Passou problema de rejeição, né? Passou problemas de correr risco de morte. E agora passando problemas para ter o parto, né? Toda aquela viagem. Então, deixe o Senhor lhe curar, porque pelas feridas dele nós somos sarados. E ele foi ferido, ele sofreu isso para nos curar, para nos restaurar. Então, em Lucas capítulo 2, verso 5, eles estavam fazendo essa viagem a fim de alistar-se com Miriam, sua esposa, que estava grávida. Verso 7, Lucas 2, 7. E teve a seu primeiro filho, primogênito, envolveu-o em faixas e deitou num açucar, numa tenda de palha.
em outras traduções é coxo, né? É no estábulo, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então não havia lá na estalagem, então ficou lá no puxadinho, onde ficavam os animais amarrados desses viajantes que vinham para a estalagem. E lá os animais ficavam amarrados, lá eles tinham o lugar também para comer, para beber a água. E foi para lá que Miriam foi, e ali ela teve o seu primogênito, que é o filho tão esperado pela mãe. Tudo é novidade, né? Não que os outros não sejam importantes, mas tudo é novo. E a mãe cheio de planos, né? Você que já foi mãe sabe disso, como é que a mãe sonha com a roupinha, com as coisinhas, com o quarto, com o cantinho. Então naquela época também ela sonhava, era de uma outra realidade, mas também tinha, né, o cestinho onde ficava as coisas do bebê. Era com muito amor, com muito zelo. Mas veja então essa situação aqui. Então por que Lucas destaca que a mulher Miriam guardou as palavras dos pastores? Os pastores vieram falar com ela e vai dizer que Miriam guardou as palavras dos pastores e meditava sobre essas palavras. Mas Lucas não diz que José fez isso, mas diz que Miriam fez. Por quê? Vamos analisar isso agora? Deixa eu estar postando aqui. Então vamos ver, o verso 19, Lucas capítulo 2, verso 19. Miriam, porém, guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. Então os pastores falaram, ali quando vieram visitar o bebê, e aí contou da questão da visão dos malahim, dos anjos, dos mensageiros. E aí diz Miriam, porém, não diz José, não diz os pais, mas diz Miriam. Miriam, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então, Lucas aqui está falando de uma característica das mulheres, muito atenciosas, muito boas em ouvir. Claro que existem exceções, né? Mas muito boas em ouvir e em memorizar, em guardar as coisas que a gente fala. Então, a gente mesmo que é marido, a gente fala algo uma vez, aconteceu algum problema, aí passa, sei lá, 10 anos. Aí ela, mas você lembra isso? Eu não me lembro mais, mas ela lembra. Então é uma característica. Miriam, porém, guardava essa capacidade do HD mental de guardar todas essas coisas. Irmãos, é detalhes, mas guarda mesmo. Meditando-as. Então ainda guarda, ainda fica ali, ó, meditando em seu coração. Ainda bem aqui que Miriam estava fazendo com coisa boa, que às vezes tem mulheres que ficam fazendo isso com algo negativo. Então ela guarda aquela coisa negativa nos detalhes e fica ali remoendo, meditando no coração. Mas aquilo não traz bem. Aqui está uma mulher restaurada, curada, referência para levar uma mensagem para as mulheres. Olha, guarde aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. E ela guardava essas coisas. Não só guardava, mas ela meditava em seu coração. E tem uma versão que diz assim, meditava em seu coração, procurando-lhes o sentido. Quer dizer que Miriam, ela era uma estudiosa, uma analista. Ela analisava, ela procurava o sentido. O que quer dizer tudo isso que esses mensageiros disseram para os pastores contaram para nós? Então ela estava ali procurando o sentido. Então fala assim
dessa parte intelectual e culta de Miriam, da curiosidade feminina aplicada de uma maneira muito excelente aqui, procurando o sentido dessas coisas. Estão ali curiosa, matutando aquilo que ela ouviu, mas não fala nada de José fazendo isso. Então, uma questão muito interessante analisarmos esses detalhes que Lucas traz aqui. E aí o que acontece? Lucas também acha muito importante, então por isso que eu acredito que a própria Miriam, a própria Maria, foi uma das fontes de pesquisas, e ela colocou, olha, teve mais coisas, teve coisa interessante, teve. Fomos ao templo quando cumpriu o prazo da purificação. Então, Lucas vai contar que Miriam, ela cumpre com a Torá com relação à questão da purificação. Então, havia uma contaminação pela perda do sangue, e então havia um período que a mulher precisava se purificar, então período daquele sangue perdido no parto. E aí no verso 22 diz assim: quando completaram-se os dias da purificação dela, então Miriam precisou se purificar, então muitas pessoas então consideram Miriam como totalmente imaculada, né? Mas próprio da natureza da mulher, a mulher menstruava, a mulher no parto perdia o fluxo, tinha um fluxo. Então, e isso gera dentro da Torá a questão da impureza. Então, quem não sabe isso, não sabe Torá. E aí Miriam, como uma mulher, ela teve o seu período de impureza e precisou de purificação. Então ela foi ao Beit Hamikdash, conforme a Torá, apresentar ali os sacrifícios da purificação, para então ela se limpar da sua impureza. Então, diz o verso 22, e quando se completaram os dias da purificação dela, segundo a Torá de Moshe, levaram-no a Yerushalai para apresentá-lo a Yahweh. E aí aproveitou e levou o bebê para apresentá-lo a Yahweh. E ali para oferecer um sacrifício, que é o sacrifício para a mulher que tem um parto. Como se ela tivesse uma filha mulher, ela ficava mais dias de resguardo para depois ir. E se ela tivesse um filho homem, então aí o período era menor, era metade, ela iria para oferecer então esse sacrifício, segundo disposto na Torá de Yahweh. Então ela foi ali para oferecer aquele sacrifício, segundo disposto na Torá de Yahweh, que é o verso 24, um par de rolas ou 2 pombinhas. Isso era o sacrifício para a família bem pobre, que não tinha condições de oferecer o outro sacrifício, que era um sacrifício mais caro. Então aí ela vai oferecer esse sacrifício, que é o sacrifício para quem é bem pobre. Então ofereceria esse. Depois vocês podem pesquisar na Torá e ver essa diferença dos sacrifícios para a mulher quando ela tinha o bebê. Então, as que tinham posse ofereciam outros animais, e aqui no caso, quando não, ela oferecia ou um par de rolas ou um par de pombas. Então, que foi o que Miriam ofereceu. Então aqui ela não tinha ainda recebido aquela visita dos sábios do Oriente, que trouxe ouro, trouxe mirra, ela não tinha condições. E nós vamos entender isso, que isso só acontece quando a criança já está com quase 2 anos. Esses sábios que vieram do Oriente não encontra ela naquela sucá, naquela tenda, naquelas palhas. Encontra já em uma casa, é diferente. Se você reparar a história, eles vão encontrar ela numa casa. E aí, quando fazem um cálculo, Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme o tempo que perguntou aos sábios. E os sábios tinham dito com precisão. Então, qual foi o prazo? Foi 2 anos. Então, essa criança já estava ali com cerca de 2 anos. Ou seja, quando Miriam teve o bebê ali, depois não voltou para a Galileia, ficou morando ali em Belém. Alguns acreditam porque se ela voltasse, o povo ia dizer que o bebê nasceu e não foi prematuro,
então, que ela teve adultério antes, ela teve relações antes. Então, provavelmente, por isso, então, fica residindo ali em Belém. Fique-se assim, então, em Belém. E daí, então, ela teve que custear, então, comprar uma casa ou se instalar, se gastou suas economias a ponto de não ter condições de comprar o cordeiro aqui, o animal, para o sacrifício. Então, teve que usar, então, ali um par de rolas ou 2 pombinhas. Então, passando dificuldades. Depois vem ali uma provisão em ouro, em mirra, né? Mais à frente. Mas durante um tempo ficou aí com essa dificuldade. Então, aqui mostrando a mulher cumpridora da Torá, né? Indo lá para cumprir com o sacrifício, com a purificação. Então, exemplo para as outras mulheres, para cumprir com os mandamentos. E aí, quando Miriam vai lá, tem também a questão de uma palavra profética que ali ela recebe. E não diz que Yohanan recebeu uma palavra profética. Quem recebe essa palavra profética é Miriam. Então, observe esses detalhes dessas riquezas. Como a mulher está sendo aqui trabalhada. E agora Miriam, é contado que Miriam é cumpridora da Torá, e a mulher cumpridora da Torá, e agora vai falar dela recebendo palavra profética. E não fala que José recebeu. Então, no verso 33 de Lucas, capítulo 2, verso 33, diz assim: enquanto isso, seu pai e sua mãe se admirava das coisas que deles se diziam. E Shimon fez uma brahá sobre eles, uma bênção sobre eles. E disse a Miriam, não disse para José, disse para Miriam, a mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, ou seja, um sinal contestado. Sim, uma lança transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então Miriam recebe uma palavra de profética. Então vemos aqui, quem recebeu? Foi o homem? Não, foi a mulher. Miriam recebeu esta palavra profética. Então vemos aqui o cuidado do Senhor com Miriam, preparando para aquilo que estava por vir, sabendo que Miriam guardava no coração e meditava para entender o sentido das coisas. E aqui o profeta traz uma palavra profética para ela. Muito interessante esse detalhe. Vamos aqui postar aqui e já voltamos. Já estamos concluindo. Bem, ainda pensando nesse texto de Lucas, por que Lucas destaca existir uma mulher profetisa em Israel naquele tempo? Veja que quando falou de Shimon, não disse que ele era profeta. Disse que ele deu uma brahá, uma bênção, e disse algo para Miriam. Nós entendemos como uma profecia e foi. Mas não é dito dele como um profeta. Mas já para a mulher, Lucas vai dizer uma mulher profetiza em Israel. Então, por que Lucas destaca existia uma mulher profetisa em Israel naquele tempo? Então, imagina, muitas pessoas desprezando as mulheres, mas havia mulher profetisa em Israel naquela época. Verso 36. Havia também uma profetisa, Hana, Bat Penuel, filha de Penuel, da tribo de Azer, de Asher. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade.
e era viúva. Outra questão, que muitas mulheres eram desprezadas porque eram viúvas. Elas tinham que ser cuidadas, mas muitos eram desprezadas. De quase 84 anos. Então imagina, de 84 anos, mas era uma profetisa e estava ali, não se afastava do Beit Hamikdash, da casa da separação, da casa da santidade, que a gente traduz como templo, mas a casa da santidade, da separação. Então, ela tinha 84 anos e nessa idade, ela estava ali, no Beit Hamikdash, servindo a Elohim noite e dia, em jejuns e orações, no plural, jejuns e orações. Então, imagina aqui uma referência para as mulheres. Então, ela era viúva, mas ela não ficava ocupando a cabeça com besteira. Ela se ocupava com as coisas do Senhor. Não disse que ela ficava se ocupando com as novelas, brincadeira. Ela, com 84 anos, ela não se afastava do Beit Hamikdash, servindo Elohim, noite e dia, com Jesus e orações. Era uma mulher muito consagrada ao Senhor e era uma profetisa. Mas muitas pessoas escondem isso, não contam, né? Acham que naquele período não havia mulher profetisa, ou seja, que o Senhor não falava, né? Então o Senhor, ele fala, ele usa quem ele quer, como ele quer. E aqui o Senhor usava uma mulher como profetisa aonde? No Beit Hamikdash. Então a mulher falava, ela trazia a palavra profética e ela era de jejum, de oração, e no Beit Hamikdash. Então como é que Paulo vai dizer para dentro da congregação que a mulher estivesse calada, que não era permitida a mulher falar? Como diz a lei, que a lei não diz isso. Então, irmãos, aquele é um texto muito mal traduzido, nós já falamos sobre ele. Então, aqui uma mulher, referência, tinha 84 anos, mas quem calava ela? Não, ela era uma profetisa. Ela estava ali, noite e dia, servindo Elohim, com jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, então ela estava atenada com o relógio do Eterno, com a hora do Eterno, com o tempo do Eterno. Então, chegando na mesma hora, louvava. Ele estava liberando lá a palavra para Maria e ela chegou na mesma hora e ali ela louvava a Yahweh e falava a respeito dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, ela anunciava o Messias. Quem? Uma mulher. Quem é que falava a respeito dele? Louvava Yahweh e falava a respeito dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então, ela falava, tinha negócio de entupir ela porque ela era mulher, não. Ela falava mesmo. E ela falava para quem? Para todos. Então, todo mundo que chegava ali, não tinha para onde correr, a ouvir a profetisa falar. Ela entregava o recado, o rolo do Senhor. Por que Lucas registra que Yosef, sua mulher e a criança tiveram que fugir para outro país às pressas, para o Egito? Os outros não falam isso, né? Mas Lucas, provavelmente orientado por Miriam, olha, ela sabe a dificuldade que foi. Ter que abandonar um país, uma mulher jovem, muito nova, com uma criança pequena, ir para um outro país, de uma outra língua, de outra cultura, mudar de nação. Ela já tinha sido treinada, mas muito pouco, mudando de estado, saindo da Galileia para a Judeia. Mas agora seria muito mais difícil. Antes ela mudou de um estado para o outro. No período do parto, ela não tinha mais uma amiga para ajudar. A mulher que sabe muito bem o que é isso. E está num lugar sozinha, sem ninguém conhecido. E agora ir para um país diferente, com língua diferente. E ter que ficar lá durante um tempo. Então ela sabe a dificuldade. Então aqui Lucas vai contar, porque muitas mulheres passam dificuldades assim. E encontrar aqui a esperança, encontrar aqui uma palavra de consolo, de fortaleza, de ânimo,
em que o Senhor estava com Miriam e o Senhor pode estar com você também. Então creia, busque. Então foi a dificuldade de uma mulher enfrentar tudo isso. Foi dificuldade para o homem? Foi. Mas e para a mulher? Muito mais. Porque Lucas deixa claro que o mensageiro do Senhor falava com José em sonho, mas com Miriam era em visão. Já perceberam isso? Em Lucas ainda vai falar algo interessante, que quando o Messias fica com 12 anos, vai em Jerusalém, no templo, depois da festa, a família volta e ele acaba ficando lá. E a família, quando se dá conta que o menino ficou, volta. E aí José também estava vivo nessa época. E aí volta para procurar o menino. Agora, quem é que questiona o Messias? Quem é que conversa com ele sobre esse ocorrido? Não está registrado José. Lucas registra o que Miriam conversou com o Messias. É o verso 48. Quando o viram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe, não foi o pai, foi a mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Mas veja que não foi o pai que foi tratar isso, quem foi a mãe. Então aqui é uma palavra para as mães, né? As mães que muitas vezes, espera até o pai, né, ir lá e falar, mas às vezes o pai não fala. E aí a mãe vai e a mãe trata a questão ali com o filho. Importante os pais participarem mais. Mas aqui vemos que Miriam passou por isso também. E é ela então que vai e questiona: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai? Aí diz no plural, eles, no caso os dois, o pai e a mãe, quer dizer que José estava ali de junto, ouvindo tudo. Porém, não entenderam as palavras que lhes dissera. Quem que não entendeu? Eles, os dois. Os dois, diz que os dois não entenderam. Agora vamos ver quem é que vai guardar as coisas, dizer que guardava as coisas. Verso 51. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, Natizara. E era-lhe sujeito, ele não era um menino desobediente. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Quem? A mãe, a mulher, guardava todas essas coisas no seu coração. Tá? Não diz que José guardava todas essas coisas no coração, mas diz que a mulher guardava. Então aqui está valorizando Miriam. E aqui está de uma forma extensiva valorizando as mulheres, dessa característica de guardar as lembranças. Agora só que ela estava aqui guardando boas lembranças. Então, receba esta cura, guarde essas boas lembranças. Então, nós vamos encerrar aqui o vídeo hoje, né, nessa manhã, e em um outro vídeo, em outro momento, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Veja que nós estamos estudando algumas coisas aqui do Novo Testamento com o enfoque mostrando como as mulheres são retratadas de uma forma especial e entrando nessas entrelinhas que muitas vezes não são percebidos por muitos, para mostrar o trabalhar do Senhor aqui com as mulheres, que muitas vezes eram desprezadas, mas aqui nós vemos como elas estão sendo valorizadas. Então está colocando aqui a mulher como profetisa do Senhor, de jejum, de oração, cumpridora da Torá, de fé, de enfrentar as dificuldades ali com o marido, de ir para um outro país e muitas coisas mais nós vamos aprender. Então vamos nesse momento estar louvando ao Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor usa o homem, usa a mulher, usa as crianças, usa os idosos, usa os jovens. Te louvamos, Senhor, que nós possamos
valorizar as pessoas e não discriminá-las. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom.